Quem está vindo pela primeira vez? Que maravilha, e a gente já estava te esperando, ó, faz tempo. Vamos aplaudir esses que vieram pela primeira vez. Que bom. Quero acolher você também que já veio outras vezes na Canção Nova. Que bom que você voltou. Quero acolher com alegria você que está acompanhando através da rádio Canção Nova. Hoje nós não estamos transmitindo pela TV, porque tem um outro grande evento acontecendo lá no Rio de Janeiro, em preparação da Jornada Mundial da Juventude, mas nós estamos transmitindo, graças a Deus, aqui, através da nossa rádio. Quero acolher e agradecer o diácono Nelson Correia, né, que está aqui conosco, que bom. E antes de proclamar a palavra com vocês, eu quero fazer uma partilha. Hoje, às 4 da manhã, tocou o telefone lá no meu quarto, e a minha irmã dizia que era para eu estar rezando, que a minha mãe tinha passado mal. Então eu estou desde as 4 horas da manhã acordado, via telefone acompanhando a minha mãe que foi para o hospital, a minha mãe que teve que tomar soro. E agora a hora que a menina falou para mim assim, padre, pode entrar. Aí eu recebi a última mensagem, dizendo que a minha mãe está agora no balão de oxigênio. Aí eu disse para ela, para de mandar mensagem que eu vou trabalhar, daqui a pouco eu volto. Então, eu vou falar da sua família, mas não como alguém que quer ensinar e ser um mestre. Eu vou falar da sua família, porque eu estou com o coração cheio da minha família. Eu não vou falar para você como um super-homem. Eu vou falar para você como um filho preocupado com a mãe, com o pai, com os irmãos, mas que também se preocupa com a sua família. Quem aqui tem algum tipo de preocupação na sua casa, com a sua família? Nossa, olha, todo mundo sem problemas. Todo mundo tem algum tipo de preocupação. Pega comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Eu quero convidar você, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, vai ouvindo a pregação, vai riscando a sua Bíblia, não é falta de zelo, não. Depois você vai retomar essa palavra e ela vai te dar forças para enfrentar as suas lutas. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Vou proclamar a palavra e depois a gente vai conversando parte por parte. Versículo 46. Por que me chamais, Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa, e ela imediatamente desabou, e ficou totalmente destruída. Palavra da salvação. O Evangelho de Jesus começa fazendo uma pergunta para mim e para você. Por que vocês estão me chamando de Senhor se vocês não fazem o que eu digo? Porque a relação entre o servo e Senhor passa pela obediência. Se eu chamo alguém de Senhor, do meu Senhor, significa que eu estou disposto a obedecer aquilo que o Senhor manda. Para a gente entender mais ou menos por que Jesus está falando isso, é mais ou menos quando você fala para o seu filho, meu filho, não adianta ficar dizendo que me ama, se você não me obedece. Que adianta ficar me enchendo de presente, se você não faz o que eu te ensinei?
Quanta esposa já deve ter dito para o marido: não adianta continuar me comprando presente, sendo que você não faz aquilo que prometeu. Quanto marido já deve ter falado para a esposa: que adianta ficar me chamando de meu bem na frente dos outros, se dentro de casa você não me trata como o seu bem, como o seu esposo? Quantos filhos já devem ter falado para os pais: que adianta você bancar o melhor pai e a melhor mãe do mundo do portão para fora e aqui dentro de casa? Você não me trata como um filho? Jesus estava dizendo para aquele povo: não adianta usar uma fantasia, não adianta me ter como Senhor de brincadeirinha, de enfeite. Não adianta encher os quadros, as paredes da sua casa de quadros. Não adianta abrir no canto da sua sala aquela Bíblia enorme no Salmo 90, mas é só um enfeite. Jesus está agora no finalzinho do Sermão da Montanha, dizendo para aquele povo: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazei o que eu vos digo? E aí Jesus, para explicar o porquê dessa exortação, Jesus quer fazer para aquele povo, quer facilitar para aquele povo. Jesus vai dizer: eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu vou usar um exemplo. Eu vou transformar de uma forma muito clara para você entender. E aí Jesus começa dizendo assim: vou mostrar-vos com que se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Então todo esse momento que nós vamos falar, todo esse evangelho, é para falar daqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A palavra de Deus não quer falar da casa da rocha ou da casa na areia. A palavra quer falar daqueles que ouvem a palavra e põem em prática. Porque não basta ouvir, é preciso ouvir e praticar. Basta você ficar ouvindo do seu esposo: meu bem, eu te amo. Se no dia a dia ele te trata igual um cavalo que dá coice o tempo todo. Adianta você ficar ouvindo do seu filho: mamãezinha querida, sendo que você não sabe mais nem o que acontece na vida dele. Adianta só ouvir, gente? Não adianta só ouvir. É preciso ouvir e praticar. Vou mostrar-vos com que se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Aí agora sim, para mostrar essa realidade de quem ouve a palavra e põe em prática, Jesus vai trazer a figura, a imagem da casa construída sobre a rocha. Essa pessoa que ouve e põe em prática, Jesus está falando, é semelhante a alguém que construiu uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Quem aqui já mexeu com construção de casa? É a coisa mais fácil do mundo, né, gente? Mexer com pedreiro é uma maravilha. Quase não custa nada mão de obra, não é assim? Não estou falando contra os pedreiros não, viu? Só estou falando que muitas vezes não é fácil trabalhar com eles. E aí depois que tudo está quase acabando, vem a parte do acabamento, que é a parte mais cara. Construir não é fácil. É dispendioso. Gasta nosso tempo. Mas Jesus está comparando o homem que escuta a palavra e pratica a palavra como quem construiu sua casa e cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. E quem já teve a oportunidade de ir na Terra Santa, lá na terra de Jesus, quando escuta isso, fica se questionando, porque para que essa pessoa foi cavar fundo para colocar o alicerce sobre a rocha, se todo lugar que você anda naquele território lá, tudo é pedra? Não precisava ter o trabalho de cavar fundo para colocar sobre a rocha, é pedra para todos os lados. Hoje a terra já está bem mais trabalhada, bem mais cuidada, mas é um terreno pedregoso, tem muita rocha. Só que esse homem
ultrapassou a superfície. E ele cavou fundo. Ele fez a opção de investir no mais difícil, de cavar. Gente, cavar areia é muito fácil. Imagina o que é cavar a rocha, a pedra. O que é criar um buraco fundo, não é um buraquinho. Cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Qual é a parte da casa que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém descobriu quando chega na sua casa? Aquela parte que ninguém enxerga, mas que você sabe que é uma das partes mais caras na hora que a gente vai construir, não é verdade? Por causa da quantidade de cimento, de ferro, não é assim? O alicerce é caro. E todas as vezes que nós queremos economizar no alicerce, se prepara que você vai ter que mexer com reforma constante na sua casa. Quem já teve algum tipo de problema por causa do alicerce fraco da sua casa? Quem mora em prédio sempre passa por esse tipo de problema. Porque fizeram um alicerce improvisado, e aí começou a ter vazamento em vários lugares, e aí não podia mexer na estrutura do prédio, porque o alicerce não suportava. Foi fazendo um puxadinho daqui, um puxadinho dali, um improvisado daqui, e a coisa começou a ficar torta. Por quê? Porque o alicerce foi improvisado, se economizou no alicerce. Mas esse homem aqui cavou fundo, gastou tempo, colocou o alicerce sobre a rocha. E qual é a função de um alicerce? O alicerce, ele fica escondido. Como vocês que estão aqui, que nos acompanham pela rádio, nós estamos aqui em cima dessa parte aqui do palco. Mas tentem imaginar quanto de cimento, quanto de ferro que tem por baixo dessa estrutura aqui. Se não tivesse sido preparado, com cuidado, essas estruturas não seriam suportadas se o alicerce não fosse fundo. Sabe por que muitas das nossas famílias, da minha família e da sua família, estão passando por dificuldades? Porque nós economizamos no alicerce. E hoje em dia, então, as casas estão sendo construídas sem alicerce. Quanto mais rápido, melhor. Se a casa é pré-moldada, rapidinho, coloca lá, pronto. E aí eu estou falando de uma casa pré-moldada, mas nós estamos fazendo relacionamentos pré-moldados. Nós fomos pulando as etapas dos alicerces, do namoro, do noivado, do conhecimento. Nós deixamos de aprofundar no conhecimento, que é o alicerce para construir um casamento, para construir a educação de filhos, para sustentar o sacramento do matrimônio. E porque nós economizamos no alicerce, quando chega o momento da tempestade, da correnteza e da enxurrada, a nossa casa não suporta e acaba desabando. O Evangelho continua assim. Depois de dar o exemplo daquele que construiu a casa sobre a rocha, dizendo daquele que construiu a casa sobre a rocha, ele vai dizer: veio a enchente, a correnteza atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Gente, o trabalho que aquele homem teve de cavar fundo na rocha, de alicerçar bem, porque pode ser que no nosso meio, e eu acredito que tenha no nosso meio, pessoas que se empenharam em construir o alicerce do seu casamento, da sua família, pessoas que trabalharam, pessoas que respeitaram os limites, porém, isso não é um projeto de proteção da casa contra chuvas, enchentes, tempestades e correntezas. Como assim, padre? Eu pensei que se eu fizesse tudo direitinho, conforme a igreja manda e conforme Deus quer, eu não teria problema. O Evangelho não diz isso.
O Evangelho fala do homem que fez tudo direitinho, cavou o fundo, colocou o alicerce e no próximo versículo, veio a enchente, a correnteza atingiu a casa. Quer dizer que se você construiu o alicerce da sua casa, você vai proteger ela da enchente, da tempestade? Não. Virão as tempestades e as enchentes. Mas qual que é a diferença? Como é que termina o versículo? A enchente e a correnteza não conseguiram derrubá-la, porque estava bem construída. Aqui está uma diferença. Para muitos que entendem participar da igreja, que entendem estar ligados à vida da paróquia, como um sinal de proteção da minha família, não vamos para a missa ao domingo para não acontecer problema nenhum com a gente. Vamos fazer tudo direitinho para não ter problema com os nossos filhos. Como se fazer tudo direitinho fosse um projeto de proteção contra a família. E não é isso. Jesus mesmo está dizendo, mesmo para mim e para você que construímos a nossa casa sobre a rocha, virão as tempestades. E aqui a palavra vai dizendo, veio a enchente. E depois da enchente veio a correnteza. E qual é o objetivo da enchente e da correnteza, gente? Derrubar a minha casa e a sua casa. Você já parou para pensar nisso? Que é horrível de pensar. Mas que existe uma enchente, uma correnteza querendo derrubar a sua casa? Você já parou para pensar que existem forças, movimentos com o objetivo de derrubar a minha família e a sua família? Está aqui na palavra. Versículo 49 continua. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que construiu a casa no chão, sem alicerce. Esse aqui não teve que gastar tempo de cavar fundo. Diz a palavra que ele simplesmente construiu a casa sobre o chão, sem alicerce. E lá no Evangelho de Mateus, vai dizer que esse homem construiu sobre a areia. Ele não gastou o tempo. Ele não investiu no alicerce. Ele queria a casa o mais rápido possível. Ele queria que imediatamente, que rapidamente, a casa ficasse pronta. Como é que tem sido a história das nossas famílias, que não se preparam para ser família, se viram família de uma hora para outra. Conheci, fiquei, casei. E a consequência, daí a alguns dias, descasei. Eu me enganei. Falta de alicerce. Falta de preparação. A palavra continua dizendo que sobre essa casa, que foi construída no chão, sem alicerce, veio a enchente. A correnteza atingiu a casa e ela imediatamente desabou e ficou totalmente destruída. A gente sempre ouviu pessoas pregando com essa passagem bíblica e falando da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Eu quero falar para vocês hoje, depois de ter falado da casa na areia e na rocha, eu quero falar sobre a enchente e sobre a correnteza. Porque a casa sobre a areia ou a rocha é você que vai decidir. Eu não posso decidir por você. Agora eu posso te alertar que depois que você tiver construído a sua casa, ou na rocha ou na areia, é uma decisão sua, da sua família. Independente da sua decisão, virá sobre a sua casa, ou na rocha ou na areia, virão as enchentes e virá sobre ela a correnteza. Sabendo disso, você precisa tomar a decisão de cuidar do alicerce da sua casa. Padre, você está jogando uma praga sobre a minha família? Não, não estou te jogando praga. Eu estou lendo o Evangelho, que disse que sobre
a casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, as duas vão enfrentar as tempestades. As duas vão ser atingidas pela enchente. E o que é uma enchente, senão um acúmulo muito maior de água? E a gente nem precisa usar muito a imaginação para visualizar uma enchente, basta ligar as nossas televisões, os telejornais sempre mostram, né? Seca num lado, enchente do outro. Que enchente é essa, Padre? É a enchente daquela água que ultrapassou os limites. As nossas famílias estão sendo atingidas por uma enchente que ultrapassou os limites do suportável. Eu quero ler para vocês, para você entender o que é essa enchente, um documento da igreja, o Diretório da Pastoral Familiar, que agora não são palavras minhas para falar dessa enchente. É a palavra da igreja que diz assim: num momento histórico em que a família é alvo de numerosas forças que a procuram desestruturar e destruir. Lembra que o padre falou que existem pessoas pensando na destruição da sua família? E aí você deve ter pensado, nossa, mas que padre pessimista. Será que alguém pode planejar a destruição da família? Se não quer acreditar em mim, acredita na palavra da igreja que eu estou lendo. Olha aqui. Num momento histórico, que é o de hoje, em que a família, a minha e a sua, é alvo de numerosas forças que procuram desestruturar e destruir, a igreja sente-se de modo mais vivo a sua missão de proclamar a todos os desígnios de Deus sobre o matrimônio e sobre a família. A igreja está alertando a mim e a você que uma enchente está vindo sobre as nossas famílias, com o objetivo de desestruturar. E como é que eu posso desestruturar uma casa inteira? Derrubando uma parede, gente? Eu posso desestruturar uma casa inteira derrubando uma pilastra? Eu posso desestruturar uma casa inteira quando eu mexo no alicerce dessa casa. Quando eu mexo naquilo que está escondido. Qual é o maior movimento que existe agora na nossa televisão? Senão o de revelar a intimidade de uma família. Tudo aquilo que se vivia escondido, guardado e protegido, agora se coloca na frente das câmeras. Tudo aquilo que é sagrado e guardado se transformou agora em matéria de especulação. Verdade ou não é? Aquilo que é o alicerce da nossa família, a nossa intimidade, como tão bem falou o padre antes, está sendo agora exposta e totalmente desestruturada. Estão mexendo com os alicerces da nossa família, estão tentando derrubar. E depois que cresce o nível da água, que veio a enchente, essa água vai ter que correr para algum lugar. E aí o que é que derruba as nossas casas? Essa correnteza fortíssima. E para pensar comigo. O que é uma correnteza? É um movimento de água que vai descendo. E qual é a diferença de um alicerce, gente? O alicerce não mexe, não movimenta. Sabe por que muitas das nossas famílias estão passando por verdadeiros desabamentos? Porque o acúmulo de água em torno da nossa casa foi crescendo. A água foi fazendo um buraco na parte de baixo. Padre, que água é essa? É aquela novela mole de cada dia que bate no alicerce duro da sua família e vai fazendo com que ele se enfraqueça. Aquela novelinha sem problema. Aquela musiquinha tão inocente. Quer ver como a água vai entrando na nossa casa e vai desestruturando a nossa família? Vocês devem conhecer uma música muito inteligente
que está aí nas paradas de sucesso. Por favor, eu quero todo acompanhamento. Eu já tenho a minha voz fanha, gripada, então vai ser um sucesso. Vamos ficar de pé. E como eu já combinei com eles já sabem qual é a música. E eu vou mostrar para vocês como é que a enchente chega na nossa casa, cria uma correnteza e vai acabando com a nossa família. Todo mundo junto. Essa música é bem conhecida. A letra é muito difícil. Ela canta assim: eu quero tchu. Vamos? Eu quero tchu. Solta a voz. Vamos lá, todo de novo. Por favor, me ajudem a cantar. Boca no microfone. 1, 2 e... eu quero tchu. Eu quero... Ah, mas não vai ser sem coreografia. Cris Viana, por favor. Vamos, todo mundo de pé. Por favor. Não, venha. Então vem a Tati, não importa. Vem. Diácono Nelsinho Correia também. É na hora do aperto que a gente vê com quem pode contar. Vamos lá. Que bom que vocês estão animados. Eu gosto assim, de pegar um povo animado. De novo. Eu quero tchu. Eu quero tchu. Olha, gente, se a televisão tivesse aqui para mostrar esse povo lindo, mais uma vez. Eu quero tchu. Eu quero tchu. De novo, eu quero tchu. Eu quero. Agora pensa comigo. Pensa no alicerce da sua casa. E pensa o diabo fazendo com ele. Eu quero tchu. Pensa agora no alicerce do seu casamento. Eu quero tchau. E aí a segunda parte, né? Balança tudo para um lado e para o outro. Sabe o que está desestruturando a nossa casa? Que a gente está deixando o diabo entrar lá dentro, balançar tudo. E a gente só está querendo tchu e tchá. O que significa tchu, gente? Pega lá o dicionário na sua casa e entra, vai lá no dicionário, ou então acessa aí na internet o que significa tchu. E se tiver muito difícil, coloca lá o que significa tchá. Sabe o que é isso? São os passos para que o diabo vá desestruturando a sua casa. E aí, sabe o que vai acontecer com o seu casamento? Tchu, tchá, 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 tchu. Imagina na porta da sua casa o diabo com um rabo bem grande. Eu quero tchu. Aí depois com o rabo pro outro lado. Eu quero tchá. E você assim, com essa cara de pau mais safada do mundo. Desculpe os mais puritanos e os mais cuidadosos. Depois no final eu peço desculpa. Mas se você ficar com raiva, eu tô nem aí. Pode ficar. Eu não estou falando mal daqueles rapazinhos, não. Eu quero que eles tenham sucesso. Que eles não são culpados. Padre, então quem é culpado? Culpado é você que coloca essa porcaria dentro da sua casa. Padre, mas é tão inocente. Gente, quem diz que é inocente não pensar? Pode sentar, daqui a pouco vocês vão dançar outra. É lindo ver que o povo de Deus é atualizado, não é? Teve um ali em cima que quase caiu da arquibancada balançando para um lado e para o outro. Se ela balança um pouquinho mais, ela ia tchu aqui embaixo, ó. Aí vinha o pessoal da segurança, tchu, tchá, tchá, tchá. Vocês estão me entendendo?
que nós temos que ter cuidado, porque a enchente, ela é silenciosa. Quando a água começa a fazer barulho da correnteza, o terreno do lado, o alicerce já está todo encharcado, gente. Quando a gente abre os olhos, a aguinha mole, tranquila. Aquela novela que diz que entre homem e mulher vale tudo, que entre homem, mulher com mulher, nem dá mais jacaré, não. Agora dá família, gente. Estão tentando falar que entre homem e mulher, entre homem com homem, mulher com mulher, não dá mais jacaré, agora dá família. É a enchente, é o excesso, é ultrapassar os limites. O que é uma enchente? É quando a água ultrapassa os limites. Existem limites. Família que não coloca limite nos alicerces vai ser a família do tchu-tchá-tchá. Vai ser a família que vai viver balançando para um lado e para o outro. Volto a dizer, eu não estou criticando aqueles dois rapazes, eu quero sucesso para eles, e quem sabe depois do sucesso eles fazem músicas mais inteligentes. O problema é que se eles fizerem músicas inteligentes, o nosso povo burro não vai querer ouvir uma música inteligente. E eu sei que eles têm capacidade de fazer uma música melhor, mas o nosso povo só quer tchu e tchá. E enquanto isso, a nossa casa vai sendo levada água abaixo. Enquanto isso, a minha e a sua casa vão sendo empurradas pela correnteza. Olha o que o diretório da família fala agora. O diretório da família diz assim: tantas mudanças, depois que a água silenciosa rondou o alicerce da sua casa, que a correnteza arrastou tudo, que pegou sua casa, tchu e tchá na sua casa. Aí o diretório diz assim: tantas mudanças repercutem de modo a ser e de viver de tantas famílias brasileiras, e gera consequências como, pensa no alicerce da sua família agora, a deterioração dos valores básicos da família, que desintegra a comunhão familiar, eliminando a participação corresponsável de todos os seus membros, tornando-os presa fácil do divórcio e do abandono do lar. Gente, se as nossas famílias são embaladas pelo tchu e tchá, vai chegar uma hora que o seu marido vai ficar tão empolgado com tchu e tchá, que você vai ter que ser o pai e a mãe da sua casa. Vai ter uma hora que o tchu e o tchá vai fazer a cabeça da sua esposa, que vai querer continuar casada, mas viver com vida de solteiro, e você vai ter que ser a mãe e o pai dessas crianças. Peguei aqui essa musiquinha para mostrar esse balanço que vai desestruturando, e a gente acha lindo, mas poderia ter feito muitas outras coisas. Para dizer que as nossas famílias estão sendo desestruturadas lentamente. Outra forma da nossa família ser desestruturada: antes, quando os nossos filhos estavam na escola, a gente podia trabalhar com tranquilidade, que estava na escola. Agora, pai e mãe, não estou falando para tirar os filhos da escola, mas todo dia abra os cadernos, veja as cartilhas, aquilo que os seus filhos estão aprendendo. Porque as nossas escolas, desculpe falar assim, não são todas? Não são todas, mas já existe uma maioria de escolas que ensina os nossos filhos tchu e tchá, e ainda fala que isso é educação sexual. Para o seu filho de 6 anos, para seu filho de 8 anos, não adianta você dentro de casa chamar ela de minha princesa, do meu menininho, se na escola com 6 anos ele é tratado como um homem com uma mulher, e recebe de presente camisinha na escola, gente. Desculpa falar assim,
Tem pais aqui, e graças a Deus, tem pais aqui que nunca tiveram e nem nunca fizeram uma relação sexual com camisinha, mas o seu filho já ganhou na escola. Tem pais que nunca viram uma camisinha, mas seus filhos, com 6, 7 anos de idade, 13, 14 anos, já andam com camisinha para cima e para baixo. E qual é o barulho que faz uma camisinha colocada no bolso do seu filho? Nenhum. Tranquilo. Como o barulho da enchente, a água vai subindo sem fazer barulho. E quando começa a fazer barulho, a estrutura da casa já está ruída. A estrutura da casa, quando o barulho começa a acontecer e a gente vai perceber a força da enxurrada, a estrutura da casa já foi por água abaixo. Nós acompanhamos há um tempo atrás tudo aquilo que o povo no Japão sofreu com aquele grande tsunami. E lá eles têm meios precisos de prever essas catástrofes. Só que sabendo que essa precisão, que essa capacidade de prever as catástrofes não evita a catástrofe, tanto que a última vez eles até deram um alarme, mas as pessoas não conseguiram sair de suas casas. Quando com toda a inteligência deles, eles entenderam que não adianta evitar a catástrofe natural. O que eles estão fazendo? Investindo na qualidade dos alicerces daqueles prédios. Porque eles entenderam que quando o tsunami vier, não adianta dar o alarme, ninguém segura. Quando o tsunami do problema chegar na sua casa, não adianta cantar para ele tchu e tchá, não. Porque ele vai tchó em cima da sua casa. Então o que nós precisamos fazer? Cuidar da saúde dos alicerces da nossa casa. A parábola quer dizer do quê? Quer nos ensinar a ser construtores, gente. A parábola que Jesus disse quer nos ensinar como construir uma casa? Não. A parábola do Senhor está nos ensinando a ouvir e a praticar aquilo que nós escutamos. Não levantem a mão, mas quantos dos problemas que vocês já enfrentaram, quantos dos problemas que vocês estão enfrentando, são consequências daquilo que vocês já sabiam que não podiam fazer, mas fizeram? Verdade ou não é? Mais de 90% dos problemas que nós temos dentro de casa, com filhos, entre marido e mulher, são problemas são daqueles limites que nós ultrapassamos e nós já sabíamos que não podíamos fazer isso. Problemas entre casais, problemas entre pais e filhos, verdade ou não é, gente? Nós já sabíamos que não podia. Então hoje, Jesus está dizendo: se vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, se vocês vieram para a Canção Nova, se vocês me querem como Senhor da casa de vocês, façam o que eu já disse. Vivam o que minha igreja ensina. E aí aqui no diretório da Pastoral Familiar, as duas últimas partes me assustaram bastante. E eu quero assustar você também. Diz assim os dois últimos parágrafos: embora, veja a minha família e a sua aqui, embora a maioria da população brasileira se apresente como cristã, sua prática social está impregnada de elementos que muitas vezes negam e excluem os valores evangélicos. O que ele está dizendo? Que apesar da maioria das famílias brasileiras se dizerem cristãs, se apresentarem cristãs, elas separam, elas cortam a vida da fé com a vida social. Eu sou cristão sábado e domingo dentro da igreja. De segunda a sexta eu vivo como pagão. É isso que o diretório da igreja está dizendo. E olha como que ele continua. Essa divisão. Eu gosto de escutar, mas na hora de fazer, olha o que a igreja está dizendo. Isso gera famílias
que, apesar de se sentirem católicas, não assumem os valores cristãos como elemento de sua identidade cultural. Padre, o que tem? Está na moda. Tchu e tchá, padre, inocente. E é tão bonitinho ver as crianças, né? Pequenininha, não sabe nem falar pai e mãe, mas dançar a dança do tchu e do tchá, elas já dão conta. Vai ser um adulto do tchu e do tchá. Olha que futuro esplêndido para o seu filho. Antes a gente sonhava com o filho para ser médico, para ser advogado. Hoje vai crescer e vai saber cantar tchu e tchá. Imagina daqui 15 anos, quando seu filho perguntar: mãe, qual foi a primeira palavra que eu falei? Você falou tchu e tchá, meu filho. Imagina que ridículo. E termina assim o diretório da pastoral familiar. Agora está falando da minha casa e da sua. Mesmo as famílias que se dizem católicas necessitam do anúncio fundamental e da catequese, para que possam fazer ou renovar a sua adesão pessoal e livre a Jesus Cristo e ao Evangelho. Com isso, fortalecerão o amor conjugal e a união familiar. Os casais precisam de ajuda para conhecer e testemunhar a verdade que vem de Deus. Os casais precisam conhecer a verdade a respeito da família e do casamento que vem de Deus, não da novela das 8, das 9, das 10, das 11, sei lá que horas. Os casais precisam conhecer e testemunhar a verdade que vem de Deus, perseverar nela, mesmo em meio à confusão e à desorientação produzida pela sociedade, e fortalecer o vínculo da igreja doméstica. Sabe o que ele está dizendo? A nossa casa está caindo, porque os nossos relacionamentos estão na base do tchu e tchá. Porque a educação dos nossos filhos está na base do tchu e tchá. Porque o nosso relacionamento de marido e mulher só está no tchu e tchá. E olha lá, né? Fica de pé agora. E nós queremos, diante dessa palavra difícil de ouvir, não é, gente? Você veio para a Canção Nova, esperava ouvir coisas maravilhosas, e eu botei você para dançar o tchu e o tchá. Mas eu tenho certeza que quando você ouvir essa música, e você vai ouvir muito por aí, você vai lembrar do alicerce da sua casa. O que você quer que aconteça com a sua casa? Que ela aguente firme a força da correnteza? Ou você quer que a sua casa desabe imediatamente? E aqui, antes de nós começarmos a rezar, eu quero denunciar a ação do diabo que acontece sempre nos encontros para a família. Enquanto eu ia pregando, eu ia vendo a ação do diabo acontecendo. Sempre acontece nos encontros para a família. Sempre tem aquele que cede à ação do diabo, que vira para o lado e fala: está vendo? Ele está falando para você. Ah, se meu marido tivesse aqui. Pode ir rindo, né? Assim. Existe um diabo que age nos encontros para a família, nos nossos ouvidos, tentando nos enganar de que tudo que está sendo falado é para a família do vizinho. Que tudo aquilo que está sendo falado é para o seu marido, para você não, né, santinha? Que tudo que está sendo falado é para a sua esposa, não para você, né, santão, perfeito. Se nós cedermos à tentação de que tudo isso que já foi dito e será dito só serve para os outros, mas para a sua casa não serve, cuidado.
a enchente já rodou o alicerce da sua casa. E logo, logo você vai começar a ouvir o barulho da correnteza. E aí, meu amigo e minha amiga, é só deixar o tchu e o tchá levar tudo por água abaixo. É isso que você quer? Reza comigo assim: Senhor Jesus, eu renuncio a tudo aquilo que desestrutura a minha família. Põe a mão no seu ouvido agora e diz assim: eu renuncio, Senhor, a toda a dureza de coração, que é consequência da não escuta da Tua palavra. Por isso eu consagro os meus ouvidos, Senhor. E agora põe a mão no seu coração. Eu consagro o meu coração, Senhor, para defender a minha casa. Olha aqui para mim agora. Escuta essa palavra. É por causa dela que nós estamos rezando assim. A palavra diz assim, lá em Mateus: pois o coração desse povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entenderem com o coração, nem se converterem, para que eu os pudesse curar. Pedir que Deus restaure a nossa casa, restaure os relacionamentos, passa pela restauração dos nossos ouvidos e do nosso coração. Quanta família está aí desestruturada, porque o seu marido te falou uma coisa, mas seus ouvidos ouviram outra. Quanta discussão já começou em casa assim? Você foi elogiar e ela entendeu que era crítica. Você foi chamar a atenção e ele entendeu que você estava comparando ele com o esposo da outra. Você foi falar para o bem do seu filho e ele achou que você estava contra ele. Não é assim, gente? Sabe o que é isso? Os nossos ouvidos foram atacados pela enchente e pela enxurrada. Ouvido que ficou viciado a sentir prazer escutando tchu e tchá, vai ter medo de ouvir a verdade. Ouvido que se adormeceu, achando delicioso e lindo cantar e ouvir tchu e tchá, não vai ter coragem de sentar e falar: fala, meu filho, que eu te escuto. Fala que eu vou te escutar. Coração que balança como vocês balançaram aqui ao som do tchu e tchá, não tem coragem de se abalar para escutar a necessidade do outro. Entenderam que a restauração pela família, que a restauração da nossa casa comece com o alicerce daquilo que eu e você somos? Põe a mão no seu coração agora e diz assim comigo: eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo que endureceu o meu coração, a tudo aquilo que me cegou, a tudo aquilo que me ensurdeceu. Protege os alicerces da minha casa, Senhor. Cuida da minha família. Cuida de mim, Senhor. Porque eu sou o primeiro a precisar de restauração. Abre os seus olhos agora. E antes de nós cantarmos Restaura a Nossa Casa, e agora a gente já entendeu que não é restaurar a casa sobre a areia ou sobre a rocha, mas é restaurar essa casa que é você. Eu trouxe, o tchu e o tchá. Falei assim, mas eu preciso levar uma outra música, com um nível muito mais profundo, para eles não acharem que o padre é o padre do tchu e tchá. E quem depois for atrás da pregação falando que é a pregação do tchu e tchá, a língua vai ficar enrolada, viu? Não vai atrás, não. Tem uma outra música que fala de uma casa. Nós vamos cantar Restaura a Minha Casa. Mas eu queria trazer essa música curtinha, e que muitos de nós conhecemos.
que não foi escrita por nenhuma dupla sertaneja do momento, mas que foi escrita por um poeta, Vinícius de Moraes. Diz assim, esse poeta: era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque a casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Como é bom dormir em rede, hein? Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer, olha, naquela época podia falar, hoje se falar dá processo. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Sua casa é muito engraçada? Eu estou pedindo ao Senhor que a sua casa deixe de ser engraçada, que o diabo deixe de se divertir vendo a desestruturação da sua família. Família não é circo, nem palco para palhaço, para ser engraçada. Estão fazendo com as nossas famílias um verdadeiro circo, querendo que as nossas casas sejam engraçadas, que a descaracterização dos nossos filhos. O que é que tem de engraçado e bonito ver um homem vestido de mulher? Se fosse bonito ver um homem com peitos, Deus tinha dado peitos para nós. O que é bonito ver uma mulher parecendo um homem, gente? A casa era muito engraçada, e eu estou pedindo a Deus que a sua casa não seja engraçada, mas que ela seja cheia da graça de Deus. É diferente. A sua casa é cheia de graça. É diferente de uma casa engraçada, porque uma casa, para ser engraçada, tem que ter palhaço lá dentro. E você é palhaço? Você é palhaço? Mas fica, né, tchu e tchá. Cuidado com a enchente, cuidado com a correnteza. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. E muitas vezes a nossa casa tem teto, mas continua vazia, porque nós somos estranhos dentro de casa, dormindo na mesma cama, comendo a mesma comida na mesma mesa. Entramos na nossa casa e o nosso coração está vazio, porque ela se transformou numa estranha, porque eu deixei que eles se afastassem de mim. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Nós falamos o tempo todo do alicerce da sua casa. Filho que aprendeu a pisar num alicerce seguro não vai ser arrastado na escola por uma cartilha, diz que homem com homem, mulher com mulher vale. Filho que aprendeu a pisar num alicerce seguro não vai ser arrastada pela mentira da novela, porque aprendeu dentro do chão sólido da sua casa, que não é engraçada, mas que é cheia de graça, que pode entrar nessa casa, que ela tem um chão firme, que ela foi construída sobre a rocha. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. E o que a mídia está fazendo com as nossas casas? A mídia derrubou as paredes da nossa casa. A mídia transformou num palco aquilo que era mais íntimo da família, aquilo que nós tínhamos de mais gostoso de voltar para casa e ali estar com os nossos. A mídia jogou tudo isso na televisão, com paredes de vidro, com câmeras para todos os lados, e a nossa família se transformou num circo. Não deixa fazer isso com a sua, meu irmão. Casa que não tem parede, casa que não tem limite, começa a perder filho, começa a perder esposo, começa a perder esposa. Casa que não tem parede e limite, presta mais atenção no que acontece na casa do vizinho do que dentro de casa.
Parede significa limite. Parede significa amor. Até aqui estão aqueles que eu mais amo dentro de casa. Ele continua dizendo: ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Ele está dizendo que a nossa casa é o lugar das nossas necessidades mais básicas, das mais cheirosas e também das mais fedidas. Que é dentro de casa que nós tocamos na humanidade um do outro. E desculpa falar isso aqui, quanto marido e mulher já brigaram por causa do xixi que ele fez na tampa do vaso? Verdade ou não é? Nossa, padre, você baixou o nível agora. Tem casal que já brigou dentro de casa por causa daquela última gotinha do xixi que ficou na tampa do vaso. Por causa daquela cueca que ficou pendurada. E você fez um escândalo falando: eu não pego, isso é um absurdo pegar a cueca. E quando esse marido tiver um AVC e você tiver que limpar o bumbum dele, se você não teve a coragem de pegar uma cueca. E quando essa mãe necessitar de cuidados muito mais desgastantes do que pegar uma cueca ou passar o papel higiênico em volta da tampa desse vaso, ou qualquer coisa, ensina ele a fazer xixi sentado, que ele não vai sujar a tampa do vaso. A nossa casa é o lugar das necessidades. Se a nossa casa não é o lugar onde a gente vive, essas necessidades nós vamos procurar bares, amigos, amigas. E ele termina dizendo assim: mas essa casa era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Essa casa, feita com muito esmero, é a casa daquele homem que cavou fundo na rocha, que gastou tempo, que esmerou, que se desgastou, mas construiu a casa sobre a rocha. Quando a enchente chegar aí, ela vai chegar. A correnteza chegar aí, ela vai chegar. A casa não vai cair. Na Rua dos Bobos, porque para o mundo aí, ter família é bobagem. Você pode ser solteiro, você pode viver uma vida de tchu e tchá, cada final de semana com um e com outro. Ser pai é gastar dinheiro, ser mãe é gastar dinheiro, ter filho, Deus me livre, Deus me proteja. Eu quero um remédio, eu quero alguma coisa que me livre do risco de ter filhos. Sendo que a Sagrada Escritura diz que os filhos são uma bênção do Senhor. Eu desejo que a sua casa seja uma casa cheia de graça. E que os bobos que moram nela sejam conhecidos no mundo como verdadeiros cristãos. Porque quem é cristão paga o preço de ser bobo e assume que é pai, assume que é mãe, assume que tem filhos, assume que defende a família, bate no peito e diz isso: eu defendo a família. Isso, levanta agora e bate no peito: eu defendo a família. Restaura a nossa casa, Senhor. Erga os seus braços. Erga os seus braços agora. E a sua casa tem chão, a sua casa tem teto, a sua casa tem parede. Mas nós estamos pedindo agora, Senhor, restaura as casas que foram feitas como picadeiros de palhaços. Restaura, Senhor, as casas onde o marido foi feito de palhaço, onde a esposa foi uma palhaça, onde os filhos se comportam como palhaços. Enche a nossa casa de graça, Senhor, da Tua graça divina, Senhor, e restaura a nossa casa. Restaura a nossa casa, Senhor. 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 Sua bênção, Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui.
sobre nós, derrama o teu Espírito, com sinais e prodígios, sobre nós, derrama o teu Espírito. Vocês, restaura, restaura. Com força. Sua bênção derrama aqui, força. Sua bênção. Nossa casa. Nossa casa. Sua bênção. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais. Com sinais. Prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito, com sinais e prodígios sobre nós, derrama o teu Espírito. E eu estou pedindo, Senhor, que essa casa agora seja visitada. Estou te pedindo, Senhor, que essa casa que foi alvo de acontecimentos engraçados para o mundo, de muita palhaçada, Senhor, que essa casa agora seja esvaziada de tudo isso, e que a tua bênção seja derramada ali, que a tua graça seja derramada ali. Eu estou impondo as minhas mãos, Senhor, e pedindo pelas famílias, pelos homens, pelas mulheres. Eu estou te pedindo, Senhor, por uma conversão do coração, por uma conversão dos ouvidos, Senhor. Eu estou te pedindo pela conversão de muitos que são estúpidos e ignorantes, Senhor, que não aceitam a escutar e a ouvir opiniões diferentes. Eu estou te pedindo, Senhor, a conversão daqueles que escutam o conselho de muitos do lado de fora de casa, mas que já não escuta filho, que já não escuta mãe, que já não escuta pai, esposo e esposa. Eu estou te pedindo, Senhor, pelas enchentes, pela verdadeira enxurrada de lixo que tem entrado através da televisão dessas casas. Eu estou te pedindo, Senhor, a restauração, a purificação. Purifica os ouvidos, purifica o olhar, Senhor, para que esse pai, essa mãe, esse homem e essa mulher voltem para casa, enxergando o que eles têm de mais valioso. Uma família, Senhor, uma família em restauração. Derrama a tua graça, Senhor, nós estamos pedindo isso. Vem com a tua bênção, Senhor, e que a tua bênção agora cele isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A quem você quer servir? 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 E você responde: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para terminar com força, eu e minha casa serviremos ao Senhor.